Eu tenho até uma sugestão do seguinte. Luiz, Eu engasguei comigo mesmo. isso vai pro bloopers. Ainda bem que eu consegui cortar o áudio. Pelo menos a tosse em si não sai. Tá, vamos lá. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus E eu sou a Lara. e hoje a gente está começando a quarta temporada do podcast do Contar e Mestrar, depois de merecidas férias nesse mês de janeiro. A season finale da terceira temporada foi a nossa microtemporada especial de férias, por assim dizer, onde rolaram várias aventuras na Twitch, lá twitch.tv/Mestre Rufus, e todas as aventuras estão disponíveis na íntegra. Para você que está ouvindo nos agregadores, em todos os agregadores onde tiver o podcast, e é disponível em vídeo no Spotify e no YouTube. Então, se você não conferiu, confira, porque temos aventuras muito legais de Fragile Empire, Pepper and Carrot, Basic Dragon, Pathfinder segunda edição e Call of Cthulhu, com a senhora Rufeira mestrando, um desgraçamento mental cósmico divertidíssimo. Mas hoje a gente está aqui para falar de um tema mais leve. A gente veio para começar com uma coisa mais opinativa, mais no freestyle aqui, assim, para matar a saudade de vocês também. Mas antes de começar, é importante dizer que o podcast é um oferecimento dos amigos e parceiros do Contar e Mestrar, Hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia, o Sebo do Anderson, a Nuvem Voadora Bookstory, e é um oferecimento especial da editora Macaco do Mal, patrocinadora do Contar e Mestrar, parceirona. Então, tamo junto. E agora, diretamente, um agradecimento especial. Nós batemos 1.000 seguidores no TikTok. Foi um trabalho de um ano. Muito duro, muito difícil para mim, especialmente. Falar para uma câmera para mim não é uma coisa fácil. Vocês podem notar que eu tenho vários vícios posturais. Eu não consigo olhar para a câmera direto. Eu tô sempre olhando meio torto. E falar de forma rápida para o vídeo não ficar muito denso, como é a tônica do TikTok, para mim é um desafio. Então, muito obrigado por nos acolherem, vocês, comunidade do TikTok. Muito obrigado por confiar no meu trabalho, no trabalho da Lara. Né? Obrigado por acolherem a Lara também. E, bom, obrigado por ouvir esse velho RPGista. É muito legal poder conversar com a comunidade que é maciçamente mais jovem que eu. É bem A gente bacana. agradece, inclusive, o tema do vídeo que eu lancei recentemente no TikTok do Contar e Mestrar fala justamente sobre isso, né, amor? Sobre algumas pessoas terem vergonha de engajar no RPG achando que não se encaixam. E já pegando esse gancho, a gente vai falar hoje sobre um negócio chamado adaptação. Mas Exato. não só a adaptação da pessoa no meio do RPG, como a adaptação de alguma coisa para o RPG. Uma mídia, uma obra que não tenha seu RPG específico. E a gente vai falar das adaptações no geral. Então, assim, para começar a adaptação, eu não preciso falar desse verbo. A gente usa bastante essa palavra no léxico diário, né? Então, desculpem pelo léxico aí, porque é uma palavra que eu acho muito chique. Sempre que eu puder usar, eu vou usar. Mas Advogado de direito. quase, falta um aninho. E assim, desde que existiram mais mídias do que uma, a adaptação ela existiu. Então, lá no passado teve a adaptação da história transmitida oralmente para a história escrita, a adaptação da história contada nos desenhos de paredes de caverna ou tapeçarias para a história escrita e vice-versa, da literatura para o gramofone lá no passado e assim sucessivamente. Então, hoje, com tudo que a gente tem adaptações de livros para game, livro para filme, livro para série, mangá, quadrinho para filme. Então, assim, eu podia ficar citando infinitas A adaptações gente não ia sair daqui nunca. e obviamente o RPG ele
é um exercício de adaptação, porque nós não somos isentos das nossas influências quando jogamos RPG. Eu basicamente sempre digo que um bom mestre de RPG, ele tem que buscar material de apoio, né, de literatura, visual, auditiva. Então, a gente é um eterno pesquisador, né? A gente estava conversando justamente isso nas nossas férias, né, que eu consumo material de terror basicamente para poder saber algumas coisas de como mestrar aquilo ali, aquelas situações, terror, suspense, seja lá como for. E o Mose, ele gosta muito da parte de Tolkieniano, de heróis, de Fantasia no dungeons, geral. né, fantasia no geral. Então, ele tem as pesquisas foco dele. Então, e aí, por exemplo, quando a gente fala de adaptação, a gente pode citar adaptações de uma mídia para outra que deram muito certo. Por exemplo, a adaptação de One Piece do mangá barra anime para o live action foi Muito feliz. muito boa. Eu, como fã de One Piece, eu tenho que Então, falar isso. basicamente, ele é muito suspeito para falar sobre o One Piece. Na minha perspectiva de uma novata, né, de One Piece, porque eu boto entre aspas, eu comecei a ver One Piece na minha adolescência, mas eu parei no episódio 20, né, quando eu tinha uns 16 anos, e não dei continuidade, porque na minha época era ainda aqueles DVDs piratas que a gente só conseguia em lojas de anime, e eventos duvidosos. Mas hoje em dia, pelas streams e essas coisas, a gente consegue ter mais facilidade. Mas a minha vida adulta não deixou com que eu conseguisse só agora, com ele assistindo, vá ver One Piece no ouvido, Vá ver One Piece, exatamente eu isso. consegui e ainda tô parada por causa da vida adulta, mas eu vou voltar. E se você não assistiu One Piece, você que está assistindo, vá ver One Piece. É simples assim. O mangá eu fazia justamente a roda de amigos, né, que eu sempre conto. Meus colegas de escola, cada um comprava um tipo de mangá e a gente fazia a roda de leitura. Né, o mangá ele passava por todos nós até voltar para o dono. E foi assim que eu li One Piece. E eu li One Piece, eu acho que foi a parte da Ilha dos Homens Peixe, em mangá na escola. Ou alguma Então, coisa parecida. Então, faz controla, que tempo. ainda da Conrad. Era o One Piece da Conrad. Eu lembro, afetivamente. Então, e aí, antes que alguém venha me acusar de poser e falar que eu tô dizendo que é uma adaptação estrita, sim, ó catarrento que pode reclamar comigo. Eu sei que One Piece, o live action, é baseado nos escritos do Oda chamado Romance Dawn, que foi uma serialização periódica de testes de One Piece, lançada entre 94 e 97, e vários rascunhos dele. Sim, eu sei disso. Então, Ele é eu tô maravilhoso. falando isso porque já reclamaram comigo dessa opinião anteriormente. Catarrento em tudo quanto é E, canto. bom, eu já tô sendo preventivo, então é isso aí. E essa é uma adaptação que a gente pode citar como muito boa. Uma adaptação muito ruim, a gente pega logo de cara quase qualquer outra coisa de anime adaptada pela Netflix. Eu tenho duas, na verdade três, que eu posso citar. Cavaleiros do Zodíaco, sempre é infeliz as adaptações live action. Power Rangers do Zodíaco, que foi a última, foi. Dragon Ball, aquela da Fox, que dói da azia, vem aqui um refluxo. E Death Note da Netflix, que. Ai, Jesus! O pior é que é só ruim. Faltou um pouquinho pra ser ruim, fazer a curva e ficar bom. Mas faltou 50 centavos pra isso. Se você não visse como Death Note, Funcionaria basicamente como um seriado dos anos 50 de comédia. Mas assim, é uma droga. E assim, eu não gosto de Death Note. Vou expor essa opinião polêmica, porque Death Note é muito quisto pela comunidade brasileira. eu vou ficar Mas calado. eu entendo a obra o suficiente para saber o quanto a adaptação do live action foi mal feita. E não é porque eu não gosto da obra que eu não conseguiria dizer se ela foi ou não bem adaptada. E aí a gente fala disso no geral e partindo para o RPG. Eu, antes de falar sobre adaptar para RPG, eu quero falar da adaptação ao contrário. A mesa de RPG que foi adaptada como série chamada The Legend of Vox Machina.
E olha, a gente maratonou o final de semana inteiro, inteiro. A gente só deu play e foi. Tá, eu E a sei gente que não não é uma conseguia referência. parar, a gente não conseguia parar. Se a gente dormia no pedaço, a gente acordava e voltava aquele pedaço para ver tudo. É porque basicamente nós viramos 4 madrugadas assistindo, Isso. para vocês entenderem o frenesi. E eu entendo que a mesa formada para The Legend of Vox Machina, a mesa do Matt Mercer, ela não é uma mesa padrão, ela é uma mesa composta por atores. Todos eles são atores, então eles entregaram interpretações muito viscerais, muito bacanas. E as construções de personagens são muito profundas porque essas pessoas são do teatro. Eles têm essa base de desenvolvimento e criação de personagem muito mais profunda, afinal de contas é a profissão deles. Porém, o que que torna Legend of Vox Machina tão bacana do ponto de vista de adaptação do RPG? Não é a qualidade da interpretação deles para os personagens deles mesmos. É você olhar aquilo ali e identificar que claramente o seu grupo teria aquele bardo zoado que faz aquelas coisas. Aquele bárbaro incrível, né? Leroy Jenkins. E Muito tantas Leroy outras Jenkins. ações que você olha assim e fala: Meu Deus, eu já vivi isso na minha mesa. Eu já fiz isso na minha Eu mesa. já vi o meu filho jogando com esse bárbaro, sabe? É, Gabriel, te amo. Eu sei que os seus bárbaros são mais inteligentes, mas fica aí a referência. E assim, essa adaptação ela é maravilhosa por captar a essência do que é um jogo de RPG. E eu acho que isso tem que ser dito, né? Eu não costumo falar muito sobre tendências mais modernas e que lidam com a geração mais nova do RPG, porque eu vivo e eu enxergo o RPG por um prisma muito diferente. Eu não quero ser indelicado, ofender ninguém, certo? Então, certas opiniões eu exerço o meu direito de ficar calado e só parecer que não conheço. Mas nesse caso, como foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, e eu acho que agrega para a comunidade, agrega para divulgar o hobby e tudo mais, então eu vou falar sim. E vale a pena bastante essa conferência. Se você não assistiu The Legend of Vox Machina, temos 2 temporadas disponíveis no Amazon Prime Video. Jeff, patrocina a gente, por favor. Please. E partindo para o RPG. Vamos falar primeiro com nossos queridos jogadores. Vocês podem adaptar quem vocês quiserem para o RPG de vocês. Porém, atentem-se que adaptar um personagem de fora para dentro do RPG significa pegar um personagem que só é limitado pela criatividade de quem o criou e colocar ele num ambiente onde ele vai sofrer limitações. Se você acha que eu estou exagerando, pegue qualquer sistema de super-heróis e tente recriar o Super-Homem. Primeiro que tecnicamente ninguém nem sabe onde acabam os poderes do Super-Homem. Beijo Dai, que sempre fala comigo sobre esses temas, é uma amiga muito querida, né? Se vocês não assistiram o podcast Física Fantástica, assistam e também vejam as aventuras do Barulho, onde ela tá lá como a Teodora, né? Tive que puxar pela Uhum. memória que tem um tempinho que não temos aventuras do Veja Barulho. também a minha primeira participação juntos, né? Que eu participei com a Dai lá atrás, que a gente Primeira falou sobre temporada. zona de conforto, né? E como tornar a mesa mais confortável para os players. Então, assim, quando você tá fazendo essa adaptação no personagem que existe, você precisa ter essa noção num primeiro momento. Uhum. Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa para encaixar o seu personagem no seu sistema de regras. E às vezes certas adaptações são forçosas, né? Jogar uma batata quente aqui para senhora minha noiva e minha co-host, minha parceira de vida, e também minha parceira de mestragens de RPG. Ela mestra muito bem. Como é que seria adaptar o Inspetor Bugiganga para Call of Cthulhu? Minha gente, seria um pouco complicado, porque eu vejo o Espetáculo Bugiganga mais para Cyberpunk do que para o próprio Cthulhu. Se fosse para Cthulhu, seria bem algo que a gente teria que fazer várias rolagens de sanidade. E você está me dando ideias. Porque vai vir a segunda parte, minha gente, da história. O negócio vai vir pesado. Não tanto. Mas eu posso trazer aí uma vivência.
de mesa, né, de um jogador, de um player, né, vamos chamá-lo de João, que Johnny. Johnny, o Little Johnny é um amigo nosso, né, de mesa, e ele é muito animado, empolgado, tipo, RPG, e ele quer jogar, ele quer participar das mesas, só que a gente foi jogar uma mesa elaborada, né, sistema próprio de vampiro, que não ia nas regras de vampiro, a gente queria jogar qualquer coisa, e a gente estava se divertindo, o importante é isso, e aí ele tentou montar um personagem que não cabia na mesa. Porque ele queria todos os poderes, todas as coisas. E ele levou um pau de Caim. Mesmo ele sendo ultra mega power. Guerreiro. Ele levou um cacetinho. Nesse caso, fica a recomendação de um outro podcast do Contar e Mestrar. Esse é de julho do ano de 2022, chamado A Síndrome de Dark Schneider. Se vocês não Lembrando, ouviram, não vale a pena você ter todos os poderes, porque nem tudo é lícito. não A é gente só ter aprende tudo é sobre isso. lícito. É outra coisa importante para a gente lembrar sobre adaptação é você não é o protagonista da história. Pelo amor de Deus, isso não é uma série com seu nome e todo mundo virando aí. Dando Exatamente. legalzinho, aparecendo. Você não é o Kratos de God of War. E eu joguei essa do Inspetor Bugiganga pra Call of Cthulhu justamente por isso, porque o Inspetor Bugiganga ele é um personagem cartunesco, embora noir, mas com uma pegada mais de futuro do passado hoje em dia, né? Ele é uma versão meio anos 70, 80, o Ele é um androide, desenho. né? É, só que altamente tecnológico para os padrões da época. Se você assistir hoje, tem muita coisa que talvez não faça sentido para você É jovem um que tá cara que ouvindo. tem corpo de máquina, que ao mesmo tempo é humano, então é bem androide, não cabe para Cthulhu. A maioria Aí das implementações é 1960, para para trás, trás, né? bem para trás, As coisas clássicas de 1930. Cthulhu são entre 10 e 30, não é isso, amor? Exatamente. A gente Ah, pode. Lari, mas a gente pode trazer Cthulhu para o futuro? Pode trazer Cthulhu para o futuro. e se vocês querem trazer Cthulhu pro futuro, existe um suplemento de GURPS chamado GURPS Cthulhu Punk. Então, assim, o Inspetor Bugiganga para Cthulhu tá lá. Mas se você quiser fazer em Call of Cthulhu, o que que eu, Rufus, sugeriria? Você pega o conceito do personagem, o que que ele é? Ele é um inspetor detetive. Ok. Ele é um engenheiro, inventor, Isso. fora da caixinha, certo? Que faz bugigangas tecnológicas dele. Você pega esse conceito, que é a raiz do inspetor bugiganga, e aplica no sistema. Aí você consegue fazer um personagem daquele universo com a energia do personagem que você quer. Isso. É você entender, interpretar o personagem e sacar qual é a adaptação correta para aquele sistema. Porque se você tentar forçar, na melhor das hipóteses, vai ser a sensação de quando você calça o chinelo do pé direito no pé esquerdo, ou quando você calça o sapato do pé direito no pé esquerdo. Desconfortável. Quando você passa disso, aí é estranho, é desconexo, seu personagem às vezes pode sair da relação com o ambiente. E o Sai da personagem. proposta da campanha também. E aí o que acontece é o seu personagem de RPG não vai estar tão legal para você porque você queria uma coisa e essa coisa não está encaixando com o que o resto do grupo está querendo. Daí Uhum. caímos novamente na importância da sessão zero. O que é sessão zero, mestre? Pode explicar, amor. Você fala tão bonitinho. Ele é uma gracinha. É porque E, assim, gente, eu sou um namorado coruja, sou um noivo coruja, sou o marido coruja e vou corujar ela pra sempre. E sim, eu tô rasgando cedo no podcast, é isso aí. confetes. Então, a sessão zero seria aquela conversa entre o mestre, né, e os players sobre o que pode ou não entrar na mesa para tornar tudo mais confortável. Por exemplo, na minha mesa, eu mestre Cthulhu, eu mestre terror. Então, eu sei que Monzi não gosta de gore, né, ele não gosta criança, com animaizinhos, eu não vou com isso daí, eu vou para cima deles sem essa parte.
né? Assim como tem outras coisas que eu não boto, porque pode ser gatilho ruim para outros players. Então eu tento sempre me policiar. Dá para fazer terror, dá para fazer horror sem você traumatizar o pessoal da sua mesa. E aí as pessoas se divertem com essa dinâmica sem a parte de misericórdia. Eu preciso de um psiquiatra, ou de psicólogo agora. Tem a parte de estou tendo uma crise de ansiedade pelo que você Tem acabou de Rivotril. narrar. Eu sempre conto essa história que a ausência de sessão zero e a ausência nas one-shots eventuais que você pode vir a mestrar da conversa, certo, entre os jogadores e o mestre para definirem certos parâmetros, num evento muito grande que eu mestrei no ano de 2004, aconteceu uma situação onde um mestre foi retirado do evento devido à total falta de empatia com uma Tato. jogadora da mesa dele. Eu não vou entrar em mais detalhes que isso, Uhum. porque bom, aí é uma história chata e desnecessária sobre uma pessoa babaca e eu Sim, ele foi babaca com o pessoal da mesa, não respeitou os limites dos seus jogadores e por isso ele foi expulso. Então, basicamente se foi você isso. quer ser um mestre que as pessoas, poxa, fulaninho narra tal coisa, mas eu percebi que ele não tocou no tal assunto e a mesa rolou legal. Eu consegui sentir medo, consegui ficar desconfortável, mas beleza, E, né? e lembrem-se que, por exemplo, nem todo terror é escuro, certo? Nem todo filme de ação é uma loucura que não para nunca. Existem movimentos e pausas e existem vários recursos, né? Então, Até assim, porque eu creio também que a mesa ela precisa de um relaxamento mental, né? Então, você tem aquele pico, né? Por exemplo, vocês passaram, vá ver, pelo menos, eu vou dar spoiler só desse trecho, mas vá ver a aventura de Cthulhu, o solstício, né? Lá, por favor. Então, assim, vocês passaram por perrengue de uma vila que vocês não sabiam o que tinham, passaram perrengue ali, naquela vila abandonada, mas o descanso de vocês foi dentro da floresta, quando vocês fugiam. e um detalhe, você encaixou muito bem a beleza visual do ambiente, do céu, sabe? Você criou contrapontos mentais muito interessantes que tornam a aventura mais rica, mas tornam a narração na hora do terror mais soco na cara. Então, assim, façam perguntas de terror pra ela, mandem perguntas, Manda, 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 peçam manda. dicas, porque ela vai gravar videozinho pro TikTok, pros stories. Ela pode fazer especiais sobre, e sim, eu tô jogando ela na Yay! fogueira, mas é porque ela é uma mestre de terror muito boa, muito boa. Ela é uma das minhas referências de mestragem de terror, junto com o Thiago, que mestrou Cult Tiago, aqui. Thiago, meu compadre. compadre, né? Então, assim, gente, adaptar para você, senhor jogador, muitas vezes vai ser necessário muito jogo de cintura e um pouco de desprendimento. Existem situações em que a adaptação ela é fácil. Existem mecânicas, sistemas que abraçam as coisas de forma mais ampla e permitem a você criar personagens de forma mais livre. Eu cansei de ver aí a galera criando adaptações de D&D para fazer o Miles Morales, para fazer o Capitão América, com a quinta edição de D&D. Ok, é Meninas, válido. dica, dá para fazer a Regina George. Exatamente. Assim como dá pra fazer o Príncipe Encantado, Uhum. né? Mas assim, a gente vai ficar por aqui pra não dar mais spoiler do que tá vindo aí. Salve Ramalho. E mas lembrem-se de ter uma ligação da sua adaptação daquilo que você acha tão legal com o mundo em que você está jogando. Exemplos de adaptações, por exemplo, para última versão de D&D, para D&D 5.0. Você quer fazer um guerreiro massa? Faça o Zoro de One Piece. É um personagem fácil de adaptar. Tem N mecânicas do sistema que podem fazer você adaptar o Zoro fácil. Inclusive, eu ensino a fazer o Zoro de One Piece em 1 minuto lá no canal, no TikTok. Vejam lá. E mas é uma brincadeira, mas é sério. E Vai ele é sim. extremamente adaptável. Uma outra adaptação muito bacana para se fazer é você pegar o personagem do Vampire Diaries, chamado Damian Salvatore.
e jogar ele em Vampiro à Máscara. Ele cabe bem, sabe? Por mais que eu não goste da saga Crepúsculo, os personagens de Crepúsculo são facilmente adaptáveis para Vampiro, e assim como são adaptáveis para outros jogos, inclusive como antagonistas ou personagens esporádicos para sua aventura de ordem paranormal. Sim. Dá para fazer. Então, assim, são adaptações que vão casar bem porque já tem uma sinergia rolando ali. Adaptações mais ousadas podem acontecer, mas nada te impede, se você tiver animado o suficiente, de fazer o Optimus Prime para jogar Reinos de Ferro. Ó, Isso seria incrível. e se vocês querem que a gente desenvolva alguns desses personagens, deixem nos comentários aí em tudo quanto é rede, lá no Spotify for Podcaster, o antigo Enco, nos directs do Insta, que a gente faz, hein? A E gente dica grava para isso. moços também, por favor. E falando para os mestres, queridos mestres, quando vocês forem adaptar uma obra que não tem um RPG específico para o RPG, antes de vocês pensarem no sistema em si, o que que eu dou de dica de mestre de RPG que tem quase 40 anos de RPG na estrada aí? Identifique os principais pontos em que esse cenário precisa de regulação de regras. Por exemplo, se você for fazer uma aventura baseada em Velozes e Furiosos, o seu sistema de regras precisa pelo menos ter um sistema que abarque as disputas de perícia de uma forma dinâmica, que sejam maiores do que role o dado e some para ver quem tem o maior resultado e pronto. Porque muitas vezes a corrida de carros, as corridas noturnas, elas têm mais etapas do que só uma arrancada curta. Imagina fazer um RPG sobre Initial D. Exatamente. Ou você pode pegar o RPG do Grant Howlett lá de uma única página, super legal, onde você joga com guaxinins que vivem a vida secreta das corridas noturnas em Nova York. Eu quero jogar isso. Eu sou muito afim de mestrar esse negócio. Eu só devo jogar. Mas observem que, por exemplo, nesse RPG de uma página, ele traz uma mecânica muito interessante, porque a gangue de guaxinins, um vai olhar o trânsito, é um no volante, um na marcha, um no acelerador, um no freio, e o grupo vai interagir e a mecânica que ele apresenta ali vai apresentar uma emoção. Meu Deus, eu vou conseguir? Entendeu? Então, isso é bacana. Então, Isso é muito incrível. e se você não encontrar essa mecânica, você vai precisar olhar para o sistema de regras que você mais gosta, que você mais se sente à vontade, e através da mecânica central dele, criar uma ferramenta que adapte esses pontos. Então, um sistema que é de ficção científica, é importante que ele tenha, por exemplo, se ele for uma ficção científica espacial, um sistema de construção de naves. E aqui fica a minha recomendação do jogo que eu estou revisando, é o meu queridinho do coração na ficção científica, que é o Fragment Empires. Mas você pode criar suas regras de construção de nave até para D&D jogando Spelljammer. Eu posso dar uma dica fácil, rapidinho aí, né? Tanto para mestre quanto para jogadores, que vocês sejam sommelier. Como assim? Experimente sistemas novos, experimente novas aventuras, novas temáticas, que aí vocês vão enriquecendo suas ideias, vão enriquecendo. Ah, esse tal personagem ele dá para tal campanha, que é tal sistema, que encaixa melhor. A aventura que pode encaixar esse personagem que eu estou pensando. Pode ser em tal e tal sistema. Então, sejam sommelier. Não seja aquele catarrento de esse é jogo de quinta. Não, evolua, Pokémon, evolua. E seja sommelier no sentido real do sommelier, uma pessoa que conhece, aprecia, sabe com o que combinar, como combinar e as nuances. Eu sei que isso custa tempo e que hoje em dia as pessoas estão muito aflitas e ansiosas. Mas, gente, tirar um pouquinho o pé do acelerador e mergulhar um pouco mais a fundo nos seus jogos de interesse Vale vai a pena. enriquecer muito o seu vocabulário como jogador, como mestre e vai tornar você uma pessoa mais legal. Não seja um sommelier de sistema
catarrento. Que é tipo, eu É, joguei todos, mas só presta esse sistema sueco lançado com folhas de jornal da década de 1950. Não sejam essas pessoas, por favor. por favor. Pagar de. Agora eu vou desabafar. Pagar de cult, eu só jogo RPG underground assim, assim, assado. E todo o resto é intelectualmente inferior a mim ou joga RPG errado, cara, você não é cult, você só é chato. E isso Pra vale cocô. pra. E isso vale pra música, sabe? Aquele cara que, pra mim, essa banda de black metal só é válida se o logo dela for completamente ilegível e parecer um monte de Ou você graveto tá com camisa de sobreposto. banda, né? Como eu tô com o Post Malone aqui, se eu tiver com a camisa do Angra, vem uma pessoa. Você conhece todos os integrantes que Não tiveram desde sejam. 1900 lá vai cacetada aí até agora? Qual é o CD que tem essa música e não sei o que, não sei o que. Cara, não seja chato, cara. Ninguém quer saber. Eu só tô usando porque eu gosto. E pronto. Entendeu? É uma brusa. É a mesma coisa que um jogo. É um jogo. Aprecia, se divirta. Porque RPG, a finalidade dele é diversão. É você ter imersão e diversão. Desprenda, não sei o quê. Aprenda também e aproveite para investir nas suas interpretações. E Aí a dica. pegando esse gancho, já que a gente tá puxando a orelha pra encerrar aqui, lembrem que a sua concepção de diversão não é obrigatoriamente a mesma de todo mundo. E definitivamente não é a sua concepção de diversão que é a versão dominante do mundo, certo? Lembrando, você não é o Dark Schneider. Exatamente. Então, não sejam Dark Schneiders, por favor. Vocês merecem ser mais do que isso e o mundo merece pessoas melhores do que o Dark Schneider. Se vocês não assistiram Bastard, por favor, não assistam. Assistam sim. Ela é estranha, ela é minha noiva, mas vocês podem seguir o conselho dela. E, bom, era isso que a gente queria falar sobre adaptações. Não é um tema tão assim pra gente mergulhar agora neste momento. A gente queria só falar um pouco sobre isso porque deu vontade. É quase um drops, né? Porque é um drops de quase 40 minutos. Mas, obviamente, a gente pode entrar em detalhes como fazer adaptações extensas e profundas para o sistema X, para o sistema Y e etc e tal. Se vocês querem adaptar com facilidade, gente, sistemas genéricos são ouro para quem gosta de adaptar as coisas. Então, Muito, muito bom. GURPS, 3D&T, o Opera, que é um sistema nacional e que eu ouvi falar que vai ser relançado, preciso apurar essa notícia ainda. Fofoca. Savage Worlds, Fate, são sistemas genéricos. O Dharma do meu grande amigo Bruno Moraes, eu não podia deixar de falar dele, certo? Um outro sistema nacional que é o Core, o Codex of Reality, um sistema brasileiro do Fernas. Então, assim, gente, não é só do Fernas, mas tem mais gente na equipe, mas agora me deu branco. Então, o resto da equipe do Codex, por favor, me perdoem do coração. Faz parte mesmo. Mas eu tô ficando velho, vocês estão vendo que a barba tá ficando branca, né? Então, pesa um pouco. E assim, usem sistemas genéricos como base para suas adaptações. Eles vão te dar ferramentas que são mais fáceis de personalizar e vocês vão ter que, aspas, inovar menos dentro de uma mecânica de sistema que ela é voltada para um tema específico e você está jogando ela em outra situação. Uhum. Então, É fica essa isso. dica. Bom, E se caso vocês quiserem, né, mais dicas, deixe aqui nos comentários, né, seja lá onde você estiver vendo esse pequeno diálogo da gente, deixe nos comentários o que mais vocês querem saber, que a gente vai trazendo aí para vocês. e galera, se vocês quiserem apoiar o Contar e Mestrar, certo? Deem uma olhada na nossa base de apoio para o Live Pix, certo? A gente vai fazer a divulgação específica ainda sobre a nova forma de apoiar o Contar e Mestrar em breve. Mas livepix.gg barra contar e mestrar, uma forma de você ajudar de uma forma extremamente visceral e importante esse projeto, certo? Vocês ajudam o Rufus e a Lari a manter viva
a chama do RPG e essa missão de descomplicar o RPG, mostrar que ele é para tudo e para todos, certo? Sem distinção nenhuma, certo? É um hobby bacana e mestrar não é um bicho de sete cabeças. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia não acabou de fato, embora não temos um alerta de saúde, certo, senhora enfermeira? Sim, senhor. Tá vindo vacina aí da dengue pelo SUS, então vacinem-se, porque os casos de dengue estão subindo. Sim, ela tem eficácia, como toda vacina, né? Porque tem tempo de estudo, tem tempo de pesquisa, então tem qualidade sim. E você não vai virar um jacaré, você não vai desenvolver algum aspecto diferente na sua vida, fora Não, aumentar a sua muita gente imunidade. já nasce neurodivergente, sucrudilo já é dentro do Pantanal. Então, parem com essas loucuras. Ah, eu não vou tomar vacina que garante que não ela é boa. Tá, então fica você doente e você vai adoecer todo mundo em sua volta. Isso é que eu chamo de burrice. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus. Eu sou a Lara. E esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Sejam bem-vindos à quarta temporada de um novo momento do Contar e Mestrar. Um abraço e até a próxima.